Por que é tão importante aquela primeira entrevista com o cliente, onde você está se apresentando e também conhecendo ele, o problema dele, um pouco da história de vida que aquela pessoa tem. Parece que não é tão importante assim, mas eu vou mostrar para vocês hoje como é fundamental uma boa anamnese, uma boa entrevista na primeira conversa com o seu cliente. Não sai daí, vem comigo e vamos embora pro vídeo. Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês, hoje para falar de um assunto bem interessante, que é aquela primeira entrevista, aquela anamnese que a gente faz com os clientes, aquela primeira vez que ele vem no nosso escritório e a gente sabe como muitas vezes a gente subjuga, a gente dá pouca importância para aquele primeiro fato, querendo saber apenas daquele problema atual do nosso cliente, sem investigar a fundo o histórico, o passado de vida que ele tem. E aqui, pessoal, estou falando passado de vida mesmo, tá? E não só apenas o laborativo, mas é interessante, é importante você entender a pessoa com quem talvez você vai passar os próximos anos da sua vida num processo judicial. Beleza? Antes de mais nada, já vou pedir para você se inscreva aqui no canal, curte, compartilha, comenta, deixa aí o seu joinha se você gostou do vídeo, ok? Combinado? Vambora! Pessoal, nós somos advogados, claro, que o que a gente quer é ter clientes no nosso escritório. Hoje, nesse mundo digitalizado, e-mail, WhatsApp, redes sociais, muitas vezes a gente resolve tudo à distância, O cliente no escritório passou até ser um evento raro, mas a primeira vez, aquela primeira conversa, certamente vai ser quando ele vai lá no teu escritório, vai te procurar, porque alguém indicou o seu trabalho, porque ele viu algum vídeo seu na rede social, ou enfim, escutou o teu nome no rádio, seja lá o motivo que for, esse cliente chegou no seu escritório para essa primeira conversa. É muito importante, galera, vocês entenderem que, claro, o primeiro passo é entender qual que é o histórico profissional desse cliente, entender os locais de trabalho, onde que ele exerceu, a profissão dele, entender se ele tem direito a tempo rural, se ele tem direito a tempo especial, se ele trabalhou no exterior, se ele trabalhou como servidor público, se ele tem algum tipo de serviço onde ele trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, mas que ele nunca pegou nenhum PPP, nenhum LTCAT, enfim, nunca foi nem reconhecido qualquer tipo de vínculo de atividade especial para esse trabalhador, se ele já recebeu o benefício da Previdência Social, se esse benefício foi acidentário, se não foi, enfim, uma série de coisas que é fundamental que o advogado previdenciarista conheça, tome conhecimento já na primeira conversa com o seu cliente. Inclusive, saber se ele já fez algum tipo de pedido junto ao INSS com relação à aposentadoria. Por que isso é tão importante, pessoal? Porque, de repente, essa pessoa que hoje está te procurando lá no seu escritório, em algum momento da vida dela, ela já foi ao INSS, ela já fez um pedido de aposentadoria ou qualquer outro tipo de pedido, teve o pedido negado, indeferido, mas ela tinha o direito. E aí o bom advogado, aquele advogado que cavuca mesmo, que vai a fundo na vida laborativa do cliente, ele descobre esse pedido, identifica que lá atrás já havia o direito e pode sim já ingressar com uma ação judicial de forma direta, pedindo a concessão do benefício, não de agora, mas lá de trás, quando houve o indeferimento irregular. Então eu nem preciso dizer para vocês da importância que essa primeira conversa com o cliente tem que ter. E aí é muito importante você não confiar na memória. É legal você ter formulários que podem ser desenvolvidos por você mesmo, de perguntas que você entenda que são essenciais, que você terá que preencher na primeira entrevista com o seu cliente. Além disso, pessoal, é muito importante também você conhecer um pouco da pessoa, do ser humano com quem você vai trabalhar pelos próximos meses ou até mesmo pelos próximos anos. Pensa comigo.
Você pegou o processo desse cliente para fazer, você já conhece de cabo a rabo todo o histórico de trabalho da vida dele. Agora, vocês vão negociar contrato de honorários, percentual de pagamento, você vai cobrar a entrada, se não vai, sempre recomendo que cobre, tá? Sempre recomendo que cobre. Lembre-se de uma coisa, meu amigo advogado, minha amiga advogada, lembre-se de uma coisa, por mais promissor que esse processo seja, você vai dar entrada nele agora e você vai receber talvez daqui um ano e meio, 2 anos, 3 anos, sabe-se lá como que esse processo vai seguir, se vai resolver no administrativo, se vai precisar da esfera judicial, se vai ter recurso, se não vai, enfim, você tem que se preparar para talvez ter um longo caminho pela frente até alcançar o objetivo final, que é a concessão do benefício do nosso cliente. Você acha justo que 100% do risco desse processo fique nas costas do advogado? É claro que não, é claro que não. Então é óbvio que você tem que cobrar uma entrada para fazer isso. Você pode até dizer para o seu cliente que lá no final, quando a concessão do benefício ocorrer, você desconta esse valor dos seus honorários finais. Mas você tem que cobrar sim uma entrada. É o seu trabalho, você tem que dar valor nisso. Tá? E é importante também, pessoal, você conhecer o tipo de pessoa que você vai conviver para esclarecer alguns pontos muito importantes. Primeiro deles, qual é o advogado que já não recebeu aí no seu escritório um cliente questionando você o seguinte: olha, eu contratei um advogado, mas eu estou querendo mudar porque ele é muito devagar, ele é lento, meu processo está lá na mão dele faz 2 anos e ainda não aconteceu nada. Quem nunca, né, pessoal? E aí, claro, a gente sabe como que é. Infelizmente, o poder judiciário no Brasil, ele está longe de ser a coisa mais ágil e mais rápida do mundo. Então a gente sabe que demora mesmo. Por mais que você impulsione, por mais que você vá até lá, por mais que você ligue pedindo um andamento processual, a gente sabe que muitas vezes ele é demorado e não é culpa do advogado. Não é culpa do advogado, é culpa do próprio poder judiciário, que muitas vezes não tem uma infraestrutura capaz de dar a celeridade que nós gostaríamos, que os nossos clientes gostariam, e eles acreditam que é o advogado que não está impulsionando. Isso é muito comum e isso é muito importante você deixar bem claro no início. Outra coisa que é muito interessante você deixar claro para o seu advogado é como que vai se dar as conversas entre vocês. Tá? Por exemplo, eu gosto de passar para os meus clientes número de processo, eu gosto de abrir o processo na frente dele, eu gosto de mostrar o que está acontecendo. Quanto mais claro e mais transparente você for, melhor é para você. Por quê? Pessoal, é assim, ó, o cliente, quando ele aceita a verdade, ele aceita, por mais complicado que seja esse cliente seu. Se você explica para ele o que está acontecendo, se você atende ele pelo WhatsApp, presencialmente, pelo telefone, claro, né, desde que com hora marcada, tudo dentro de uma organização. Se você abre o processo na frente dele, você mostra para ele como que está o andamento, por que já faz tempo que não tem nenhuma movimentação, qual que é o próximo passo, eu te garanto que esse cliente, por mais chateado que ele possa ficar com a situação, ele vai te entender e vai saber que a culpa não é sua, que a culpa não é do advogado. O problema é que eu vejo muitos profissionais que eles não atendem clientes, eles não respondem os WhatsApps do cliente e muito menos, gente, acredite, tem advogado que se recusa para passar para esse cliente o número do processo que é dele, que é do cliente. Com qual o objetivo? Eu te pergunto, qual é o objetivo, qual é a lógica de um negócio desse? Então, a primeira entrevista com o cliente é o local onde você vai deixar tudo isso acertado, tudo isso ajustado, porque depois, ao longo do caminho, você consegue ter uma tranquilidade maior. Lembre-se, se você não faz isso na primeira entrevista, se você simplesmente, imagina a seguinte situação, um exemplo, o cliente chega no teu escritório e fala, ó, eu tenho direito à minha aposentadoria, fui no INSS e ele me disse não, tá aqui a carta de indeferimento. Você, advogado,
com 3 minutos de conversa, fala para ele, beleza, então, assina aqui a procuração, me dá as tuas carteiras de trabalho, me dá a tua senha do meu INSS para baixar o teu CNIS e vamos dar entrada no processo. Você está percebendo que depois disso, essa primeira conversa, essa primeira entrevista curta, vai te custar muitas horas e muito estresse depois, porque tem muitas coisas que não ficaram resolvidas, que você tem que resolver. E isso você se resolve na primeira conversa, inclusive com relação a si. Esse pedido de aposentadoria que o teu cliente trouxe para você agora é de fato o que ele precisa. Porque o que a gente tem que entender é assim, a gente tem que dar para o cliente não o que ele quer, a gente tem que dar para ele o que ele precisa. Nesse caso hipotético, o que ele queria era o pedido de aposentadoria agora, que ele foi lá no INSS e teve indeferido. Mas talvez o que ele precisa, o que ele necessita, não é esse pedido, mas sim um outro que ele já tinha feito há 2 anos atrás e que também teve indeferimento, mas que já naquela época ele tinha direito ao recebimento do benefício. O bom advogado, o advogado previdente, tem que entender essa situação. Por isso que eu digo para você, é fundamental, e eu digo com muita clareza, com muita experiência acumulada, se você caprichar, se você fizer uma primeira entrevista com o teu cliente, um primeiro bate-papo, demorado, completo, entendendo tudo, inclusive que tipo de ser humano que é aquela pessoa, te garanto, depois disso, você pode levar o processo numa boa, tendo conversas via WhatsApp, que vai te poupar muito tempo e muita tranquilidade, porque lá no começo você já marcou o território e já estabeleceu os critérios para que esse cliente te contratasse, sabendo exatamente quais seriam os procedimentos que você adotaria ao longo do processo, tanto administrativo quanto judicial, fazendo promessas que você pode cumprir, não falando coisas que você sabe que, via de regra, são complicadas, porque o INSS a gente sabe como que é, e que possivelmente essa pessoa teria que ter um processo judicial também, que você cobraria uma entrada, mas que essa entrada talvez pudesse ser abatida lá no final, e que você faria exatamente tudo que tivesse ao seu alcance para conseguir o melhor benefício que essa pessoa tenha direito. É dar para ela aquilo que ela precisa e não aquilo que ela quer. Até porque o segurado, ele não sabe o que ele quer e nem tem obrigação de saber. Quem tem obrigação de saber qual é o benefício que o segurado tem que receber é o advogado. Esse sim não pode se dar o luxo de cometer um erro, de conseguir um benefício para o cliente que não seja aquele de fato que é o melhor que ele tem o direito. Mas para isso acontecer, tudo se inicia com uma excelente primeira conversa, primeiro atendimento, aquela entrevista onde você passa a conhecer o seu cliente como se vocês fossem amigos de 20 anos. Beleza, pessoal? Fica a dica para vocês, caprichem na primeira entrevista, ela é fundamental para o prosseguimento e para o sucesso do processo que vocês terão juntos pelos próximos meses, talvez pelos próximos anos, beleza? Ficou alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Deixa aí, vou ter um enorme prazer em responder para vocês. Até o próximo bate-papo previdenciário, falando sobre mais algum tema do nosso direito previdenciário. Um grande abraço.